Alguns, levante teu dízimo e oferta. Já colheu o dízimo e oferta? Já, né? A gente está atrasado. Então, já está com a oportunidade, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu estou vendo a igreja com a paz do Senhor, amém, igreja? Eu creio que se o culto terminasse agora, cada um de vocês já tinha ido para casa com uma bênção, né? Que Deus está nesse lugar, eu creio, né? Sem perda de tempo, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me dado essa responsabilidade e agradecer ao nosso pastor, né? Por essa confiança, né? Mas que eu venho diminuir, que o Senhor venha crescer em mim, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, Provérbio 28, 13 e 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Provérbio 13, 28, 13. Amém? Que a palavra do Senhor fala assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. O 14. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Amém? Vamos orar por essa palavra, não desfazendo a oração do pastor, né? Mas soberano Deus, Pai justo e fiel, nesse momento eu quero te agradecer por essa palavra, Pai querido, que o Senhor Deus preparou para a igreja, Senhor Deus, que eu venho ser pequeno aqui nesse lugar, Senhor Deus, mas a glória do Senhor Jesus Cristo vem agradecer nesse lugar, Senhor Deus. Fala com a tua igreja, Papai querido, eu não sou nada sem ti, Senhor Deus, e desde já eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso me sentar, igreja? Aqui é uma palavra, né, igreja, que eu vinha sempre preparando quando o pastor me queria que eu pregasse no domingo passado, mas estava em cima, né? Aí eu vinha se preparando, de joelho, deixa ser o que Deus quiser, né? E hoje já vim de confirmação, no louvor que a Sol louvou na harpa, me preparando, no louvor que a minha sogra louvou também nesta noite, né? Falou também sobre o pecado, né? E o tema do louvor foi um pecador remido, né? Então, eu creio que seja essa palavra que Deus quer que eu traga para a amada igreja, né? Aqui no versículo 13 fala, né? Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia, né? Muitas das vezes na igreja, muitas das vezes nós, dentro da igreja mesmo, né? Somos uma bênção. Louva ao Senhor, prega aqueles pregadores de fogo e tudo, mas quando põe o pé fora da igreja, só a misericórdia de Deus, né? Muitas das vezes a gente está pecando pelo mundo afora aí, pensa que está enganando, pode até enganar o pastor, né? A esposa, o esposo, mas daquele que criou o céu e a terra, a gente não esconde nada dele. Ele está vigiando a gente 24 horas, igreja, né? Por isso que a gente tem que estar sempre firmado na rocha, que é Cristo Jesus, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Que Jesus não se habita no meio dos pecadores. Por quê? Porque o pecado é do Satanás. E Satanás é o inimigo de Deus. Como a gente está cheio de pecado, a gente pode receber o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala, né? Tem até um louvor da harpa, né? No céu não entra pecado, só entra aqueles que é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Que fez os céus e a terra, né? Então, na amada igreja, que a gente venha ser firme e forte, né? Na palavra do Senhor, sem pecado, né? A Bíblia nos fala que o pecado vem desde o início do mundo que Deus criou, né? Que veio o pecado, né? Eu tenho algo aqui para a amada igreja que eu pesquisei na internet, que fala: o homem sem pecado. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou.
o homem, e a mulher o criou. Gênesis, se conta assim, Gênesis 1, 26 ao 27. Né? Aí, aqui fala, Deus que é Espírito fez Adão, como ele mesmo, quando formou o Espírito o homem dentro dele. Zacarias 12, 1. Mas você já pensou que Deus, a sua própria maneira, é capaz de ver, ouvir, cheirar e falar? Pelo menos é o que sugere Salmos 115, 3, 8. Os nossos atributos físicos, então, também levam algo da imagem de Deus. Aleluia. Jeová não reteve nenhum bem da humanidade, junto com poder e domínio. Ele preparou um paraíso para ela viver. Ele até entrou e falou com o homem, numa comunhão irrestrita. Na verdade, o homem foi feito um pouco inferior a Deus e foi coroado de glória e majestade, né? Como nós sabemos aqui falando, né? Que Deus criou o homem à semelhança dele, mas não para que vivesse no pecado, né? E sim vivesse sempre em comunhão com Deus. Por isso que o mundo hoje está cheio de pecado, né? Aqui mais na frente fala, o homem recebeu o poder de escolha. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Gênesis 2, 16, 17. Diz, essa foi a prova mais simples que se possa imaginar da postura do homem para com que o seu Criador. Será que ele confiaria e obedeceria? Porque ele amava aquele que mostrou tanto amor por ele? Ou será que duvidaria da vontade de Deus e se retiraria do controle dele, rejeitando a sua palavra e lhe desobedecendo? Para deixar claro a necessidade de obedecer, Deus fez acompanhar as mais terríveis consequências à sua ordem: não comerás. Porque diz ele, no dia em que dela comerás, certamente morrerá. Gênesis 2, 17. Desde o começo, o salário do pecado é a morte, né? Que se encontra-se em Romanos 6, 23, né? Aqui Deus deixou uma ordem para Adão e a Eva: não comerás daquele fruto. Mas por que a Eva desobedeceu a Deus? Vamos mais na frente, né? Eva jamais pensou em perguntar-se como uma criatura inferior poderia saber mais que Deus. Ela foi crédula o bastante para crer que pudesse ser como Deus, conhecendo o bem e o mal apenas por comer do fruto proibido. Então, quando ela percebeu que a árvore era boa, como forte de alimento, a consciência da carne que era agradável aos olhos, a consciência dos olhos, e a tornaria sábia. A soberba da vida, a tentação se mostrou irresistível, com essa artimanha de planejar algo para enganá-la. O tentador conseguiu seduzir, né? Como aqui fala, né? Que Deus, Eva, deixou o inimigo, a serpente, né? Enganá-la ela. Deus deixou uma ordem: não comerás dessa fruta. Então, se Deus dá uma ordem na sua vida, não faça isso, você vai desobedecer? Se você desobedecer a Ele, o que é que acontece? Você está pecando contra Deus. Então, a palavra de Deus fala, né? Que Deus falou, deixou uma ordem: não comerás dessa fruta. Mas ela deixou que a serpente enganasse, não confiou em Deus. Então, tanto como ela pecou,
como fez o seu marido pecar, Adão. Aqui embaixo fala: meu amigo, fica atente. A velha serpente continua a enganar exatamente na mesma forma de hoje, né? Então, se naquele tempo que Deus criou o mundo já existia o pecado, visto agora, né? Nesse mundo que nós vivemos, né? É que há pecado, né? Aqui fala, eu vou ler para a Madre Igreja em João, 1 João 2, 15 e 17. Não amei o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, né? Aquele que faz a vontade de Deus permanece na fé, permanece como uma rocha firme ali. Pode vir tempestade, pode vir vento, mas você nunca cai se você estiver firme naquele que criou o céu e a terra, né? E que a palavra de Deus fala aqui: não ameis o mundo. Por que a gente não deve amar o mundo? Porque nesse mundo só traz coisas mal. Satanás, ele ilude principalmente os seres de Deus, os que servem a Deus, oferecendo coisas boas, oferecendo coisas principalmente para os jovens, para sair, para atrair, para tirar os jovens da casa do Senhor, oferecendo essas coisas desse mundo horrível que nós vivemos hoje, né? Mas aquele que fica firme na palavra do Senhor, que é Cristo Jesus, nunca cai, né? Nunca cai. A gente, eu sempre faço essa comparação, a gente sem Cristo é igual uma folha seca. Tem uma folha seca ali, aí passa o vento leva aonde ele quer. Mas a gente com Cristo Jesus é como uma rocha. Passa vento, passa tempestade, mas ela sempre fica ali, plantada. É como um crente firme na palavra do Senhor, né? O inimigo faz de tudo para derrubar, mas se a gente estiver firme na presença do Senhor, sem pecar, a gente pisa na cabeça de Satanás, pisa na cabeça da serpente, né? E eu creio que cada um de nós aqui somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, né? Glória a Deus. Eu acho muito interessante, igreja, uma pregação. Lá em casa tem até um DVD que minha esposa gravou, de Cláudio Duarte. Ele fala sobre até de pecado, que ele está ali na internet, aí do ladinho da internet, o pastor até falou essa comparação aqui. Aí aparece aquela mulher. A gente está ali, aí ele fala: oh Deus, eu clico ou não clico? Ai, mas eu escolho Deus, eu clico ou não clico? Aquela mulher praticamente nua, né? Ali é Satanás para que a gente venha clicar. Depois que a gente clicar ali, amado, já era. Mas Cláudio Duarte fala: eu escolho Deus, porque Deus é o melhor para a nossa vida, né? O pecado, igreja, é como, eu faço uma comparação, é como uma árvore. A gente planta uma semente, aí vai nascer naquela árvore e aquela raiz vai se afundando no chão, né? Isso é igual o pecado. Se a gente comete um pecado e não pede perdão a Deus, aquela raiz daquele pecado vai crescendo dentro do nosso coração. E ali, depois que está plantado no nosso coração, para a gente sair daquele pecado, só o sangue de Jesus, amado Deus. Por isso que a gente, cada vez que vier um pecado na nossa vida, a gente sempre faz como quem aqui louvou: eu escolho Deus, que é a melhor maneira que existe para que a gente venha derrubar Satanás, né? Como, e nós só aconteceu com nós, naquele tempo, aconteceu com Davi. A palavra fala que Davi é o segundo coração de Deus, o homem temente a Deus, que venceu o gigante, venceu guerra e foi ungido ao rei. Mas Davi pecou, ele armou uma cilada para ficar com a mulher do próximo. E a palavra de Deus fala, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Davi, no momento que viu aquela mulher, casada ela,
Davi já teve aquele desejo pelaquela mulher. Ele planejou a morte do seu marido. Enviou aquele seu marido para uma guerra para que ele morresse. Ali ele tomou aquela mulher como sua esposa. Mas aí ele pecou contra Deus. Pagou pelo seu pecado? Sim. Mas em momento algum ele saiu da presença de Deus. Ele estava ali no luto do seu filho, que morreu, né? Mas ali ele quebrou aquele seu luto, começou a adorar a Deus, e eu creio que naquele momento que ele começou a adorar a Deus, Deus se agradou daquele momento. Ali o coração de Deus ficou todo quebrantado. Então, naquele momento, Deus o perdoou, mas ele pagou pelo seu pecado. Então, amada igreja, que a gente venha sempre estar firme na presença do Senhor, que a gente nunca venha pecar. Aquele que, a palavra de Deus fala, aquele que confessa o seu pecado, Deus tem misericórdia. E a gente está sempre a arriscar a pecar. Aquele que dizer que não peca, ele está mentindo. Então, a gente tem que sempre, no momento que a gente pecar, a gente tem que confessar. Até na família, hoje em dia, existe pecado. Sabe, igreja? Na família cristã existe pecado. Eu creio que muitas das vezes a família está uma bênção ali na igreja. Mas em casa, só o sangue de Jesus. Ali ele está pecando, é briga, né? É marido traindo a esposa, a esposa traindo o seu marido, não se respeita, vem para a igreja quando quer, ali não está agradando a Deus, ali é pecado. E a palavra de Deus fala, não existe pecado grande, não existe pecado pequeno. Não, mas ali eu fiz só uma coisa, só um pecado, o pastor não está sabendo, o pastor não está sabendo. Mas Deus, o Criador que criou os céus e a terra, Ele está sabendo, Ele está vendo. A gente não consegue esconder nada dele, nada, igreja. Então, como hoje é culto da família, e eu creio, né, que cada família venha permanecer sempre na presença do Senhor, sem pecado. Se a gente um dia pecar, drope o seu joelho, vá no seu quarto, ponha uma cadeira, Deus, senta aqui, eu quero confessar meus pecados para ti. Conversa com Ele, eu creio que Ele vai lhe perdoar, Ele vai lhe entender, como fez aquela mulher, a mulher adúltera. Ela pecou, mas no momento que levaram ela para Jesus para apedrejar, Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém tirou a pedra. Por quê? Porque aqueles todos ali tinham pecado. Não só aquela mulher que fez adultério, mas todos aqueles que estavam acusando ela estavam em pecado, não estavam em comunhão, porque não acreditavam em Deus, não acreditavam em Jesus. Ali estava todo cheio de pecado. Depois ele levantou aquela mulher e disse, cadê os teus acusadores? Ela falou, nenhum. Vai e não peque mais. Jesus o perdoou ela. Ela pecou? Sim. Mas Jesus o perdoou. Né? E tem várias palavras da Bíblia citadas, né? A história da Bíblia, né? Que pecaram e Jesus o perdoou, Deus o perdoou. Né? Mas nesse momento, né? Deus quer que a gente sempre esteja fiel, sempre esteja na presença dele, né? E é isso que Deus quer na nossa vida, igreja. Que a gente, o fim dos tempos está aí, né? A vinda de Jesus está próxima. E eu creio que se a gente estiver firme na presença de Deus, esperando a vinda dele, ele vai levar a igreja. Mas se a gente estiver com o coração ferido, coração podre, não fazendo a vontade de Deus, eu só tenho algo a dizer, eu sinto muito, mas muitos vão ficar. Muitos vão ficar, porque no céu não entra pecado. Você não passa nem na porta. A palavra de Deus fala, né? Quando chegar na porta cheia de pecado, Jesus diz, aparta de mim, eu não te conheço. E eu creio que cada um que está aqui sabe, para aqueles que tiverem pecado, para onde vai. Né? Não só vocês, mas eu, o pastor,
Se não tiver na presença do Senhor, só há um lugar. A Bíblia fala que existe dois lugares: o céu e o inferno. O céu é para aqueles que estão remidos e lavados no sangue do Cordeiro. E o inferno, eu sinto muito, é para aqueles que não obedecem a palavra, não obedecem os mandamentos que Deus quer que a gente obedeça. Mas eu creio que a gente não está aqui à toa. A gente está sempre para fazer a vontade de Deus, no só propósito, ir para o céu, buscar salvação. Já pensou todos nós, naquele grande dia, quando Jesus vir e levar a igreja e não ficar ninguém? É bênção, né, igreja? Nós se encontrar lá em cima, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus diz que lá não vai ter pecado, não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter Deus, não vai ter nada. Só glória, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, só festa. Então, eu creio que cada um de vocês, a partir de hoje, venha sempre estar firme na presença do Senhor, sem pecado, para naquele grande dia, nós todos se encontrar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, aquele que fez os céus e a terra. O único que não pecou, o único que veio em ser humano, que fez suas obras na terra, no momento algum não pecou. E assim mesmo não foi aceito por todos. Muitos rejeitaram a ele, muitos condenaram a ele. Mas todos que condenaram a ele, aqueles que o rejeitaram, pagaram o preço. Mas aquele que morreu, glorificando o nome dele, morreu ao fio da espada, morreu torturado, né? Morreu queimado, morreu pregado na cruz. Não só foi Jesus que morreu na cruz, outros apóstolos também morreram. Aquele sim morreu glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, igreja, que a gente venha sempre estar presente na palavra do Senhor, né? Que o Satanás está aí lançando muitas coisas boas para tirar os crentes da presença do Senhor, né? Então, que Deus venha abençoar a amada igreja, que a gente não venha sair da presença do Senhor. Hoje, lá naquele monte, né, foi o último dia da campanha, né, como esteve o Diácono Valdo falou, a pregadora foi a Sorel. Foi uma palavra abençoada, Deus usou ela tremendamente, Deus estava naquele lugar, Deus falou, Deus já vinha confirmando que Deus ia exaltar o povo dele. E Deus, amado igreja, Ele tem pressa. Se você está firme na presença de Deus, se você está santo na presença de Deus, santifique mais, porque Ele merece, porque Ele é digno de todo louvor e toda honra. Somente Ele, a gente pode dizer como a sua louvor hoje. Só Ele é santo, só Ele é digno, só Ele é poderoso Deus na nossa vida. O Deus que fez o sol, o céu e a terra, somente Ele é digno. Então, que no momento que você estiver assistindo sua televisão, você jovem que estiver no computador, que vier aquela tentação na sua vida, que vier aquele pecado na sua vida, querendo tirar você da presença do Senhor, você fala: aparta de mim, Satanás, eu escolho Deus. Ele é o meu dono, Ele é o dono da vida, né? Então, que a gente vê sempre, igreja. Eu sei que é difícil, eu tiro por mim, e é muito difícil a gente estar na presença de Deus. Primeiramente eu agradeço a Deus, depois eu agradeço a minha esposa, porque eu digo, se tem medo de estar pecando, sem ela eu não estaria hoje aqui. Eu estaria naquele mundo cheio de pecado, e Deus falou que eu só não desci a sepultura ainda por causa dela, porque o meu ministério depende dela. Primeiramente depende de Deus, mas depois Deus falou que o meu ministério depende daquela varona.
Então eu sou muito grato a Deus por Ele ter me tirado do lamaçal do pecado, e hoje eu estou aqui glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo junto com ela e junto com minha família, né? E eu creio que a nossa família vai sempre estar lutando contra o pecado e contra os inimigos. Que a gente venha estar firme sempre com as armaduras de Cristo Jesus para combater o mal. Como Davi combateu o gigante. Um camponês simples, um pastor, quando ele fala, um pastorzinho de ovelha. Mas Deus usou ele para vencer o gigante. Deus é o que tem ele como servo do Senhor Jesus Cristo. O pequenininho, Deus se tornou grande, se tornou rei, né? Foi odiado, foi invejado pelos seus irmãos, mas Deus o consagrou e ungiu ele como rei de Israel, né? Então, desde já, Deus, até aqui, se eu passar daqui, não vem de Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade e eu quero dizer para os irmãos, é a minha primeira pregação, foi isso que Deus trouxe para a amada igreja, né? Se eu falei algo de errado, que a amada igreja me perdoe, que eu sou ser humano, sou carne, a qualquer momento eu posso estar falhando, não só eu, mas cada um de vocês, né? Mas a gente aprende assim, fazendo a obra do Senhor, e Deus vai nos exaltar. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. A primeira vez que eu não prego, hein? Uma vez, né? A primeira vez que eu preguei, acho que a perna tremia, o braço tremia, a orelha tremia era tudo. O irmão pregou meia hora. A primeira vez que eu preguei, eu preguei 10 minutos. Saí de lá, meu Deus do céu, o que eu falei? Não tá de parabéns. É assim que funciona. A gente vai dando lugar para Deus e Deus vai nos capacitando, né? Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar a atenção só para um detalhe. Ele leu que o que cobre a transgressão nunca prosperará, né? Às vezes, né? Às vezes a gente vê a situação mundial de Deus de ser e não entende. Só que a Bíblia também, no mesmo versículo, diz: mas o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. O que é a misericórdia do Senhor? Né? Se a gente confessa e deixa, aí Deus vai lá e fala assim: não, deixa a punição para mais tarde. E aí você continua perseverando, deixando. Quando vier, aí Deus permite vir uma provação de novo na mesma área. Aí você resiste, aí vem o diabo querendo, não, mas você tem que cobrar dele porque ele pecou na outra vez lá. Não, vai, espera, isso é a misericórdia do Senhor. É protelar, é adiar o nosso julgamento, a nossa pena daquele nosso pecado, até a hora que vem a graça do Senhor, né? Fala: não, rapaz, é o seguinte, apaga logo esse negócio aí e acabou a história. É assim que funciona. Agora, se você quer prosperar, meu irmão, confessa o pecado e deixa ele. Mas como é tão difícil? Quem falou que ia ser fácil? O irmão citou vários versículos bíblicos aqui falando de pecado, de homens e mulheres de Deus que acabaram fraquejando mesmo na caminhada com Cristo. Muitos deles andavam lado a lado com o Senhor. Davi foi um que a própria Bíblia, o próprio Senhor diz: é um homem segundo o meu coração. Mas ele olhou Batseba, pegou, falou assim: agora eu vou botar o marido dela na batalha, ele vai morrer, e aí eu fico com a mulher dele, porque ele vai pecar. Olha, meu irmão, é possível enganar Deus? Tem como? Não tem como. Aí Deus fala, aí Deus manda Samuel vai lá e fala para ele que ele pecou, agora ele vai ter que pagar. Aí o que ele fez? Quem escreveu Provérbios, quem foi? Quem sabe quem escreveu Provérbios? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém sabe? Quem escreveu Provérbios foi quem? Salomão. Salomão, quem era Salomão? Filho de Davi. Parece anos depois, na sua meia-idade, quando ele escreveu Provérbios, ele estava lembrando da história do pai, né? Porque Davi, o que ele fez? Confessou o pecado, rasgou suas vestes, cobriu-se de cinza, vestiu roupa de pano de saco. Senhor, tem misericórdia, eu pequei, eu confesso meu pecado, mas tem misericórdia
Bíblia Sagrada. Né? Quer prosperar, irmão? Confesse o pecado e deixa. Não vai ser fácil. Mas vamos descer em oração, jejum, palavra, obra de Deus. E pode ter certeza que quando menos esperar, as bênçãos começam a chegar na tua mão. Amém? O carro lá está aberto. Ajuda o irmão Valdo, os meninos lá, traz aquele monte de coisa que tem lá. É muita coisa. Vai lá, vamos ajudar. Vamos colocar aqui, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa bênção. Pedir ao Senhor que abençoe a quem nos abençoou, né? Por mais que não seja crente, pelo contrário. Aleluia. É mesmo, né? Quem conhece aquele e a Kátia aí? Ninguém, né? Então vem cá que eu vou apresentar vocês. Vem cá que eu vou dar pra vocês. Aquele e a Kátia. Me conhece muito não, irmão Cristina? Desde não. Meu Deus. Pode pôr em cima, não, tá? Pode pôr em cima aí. Que benção. Aqui, meu irmão, essa igreja que só tem profeta, é uma mulher de Deus. Acabou já? Não. Ainda tem mais lá, fitness. É o fitness. Esse é o filho dele. Ele falou que era os fitness. Fitness, né? Glorificado e exaltado em nome do Senhor. Doutor ali, por favor, comparecer a sala de cirurgia. Estou feliz com a presença da irmã Lúcia, né? Seus filhos estão ali, suas filhas no caso, né? O Gustavo não veio para representar o Tom. Cadê o Gustavo? Hã? 14 anos? Cadê ele? Quem está aqui? Acabou agora? Agora acabou, né? Amém. É bênção, irmão. Aí tem só coisa nova, roupa e sapato. Tudo novo, zero quilômetro. Até edredom e